Olá, eu sou Patrícia Junqueira, editora-chefe da Forbes Online, e eu recebo aqui o André Carneiro, especialista em segurança digital e Managing Director da Sophos, empresa líder global em segurança cibernética de próxima geração. O André tem uma longa experiência nessa área e hoje lidera a estratégia de crescimento da Sophos no Brasil. Oi, André, tudo bem? Oi, Patrícia, tudo bom? Seja bem-vindo. Obrigado. Eu vi aqui que um estudo da Sophos mostrou que o Brasil é o terceiro país do mundo onde os ataques cibernéticos mais cresceram durante a pandemia. Foi um aumento de quase 80% só em 2020. Por que você acha que esse número de ataques é tão alto aqui? O Brasil ele tem uma tendência de ter um número muito grande de empresas também e tem um uso de tecnologia também muito alto, né? Então, é muito comum esse tipo de ataque, ele tem um nível global, mas ele busca grandes economias também do planeta para poder atingir esse mercado e poder ter o pagamento de resgate, ter o uso de cada vez mais recursos e facilidades de entrar nas empresas e poder fazer sequestro hoje, que é tão comum aí no mundo tecnológico, né? No Brasil aconteceu algum tipo desses sequestros? Sim, a gente tem bastante casos. A gente está tendo uma migração, somente em 2020, com a pandemia para cá, a gente tem uma migração muito grande de empresas de pequeno porte para empresas de médio porte e grande porte. Por quê? São empresas que pagam, são empresas que têm poder capital financeiro, têm ações na bolsa. Então, o atacante, o hacker, ele começa a entender de que ele tem mais sucesso em atingir empresas que têm capital e é onde o negócio fica mais complicado quando acontece um ransom ou um ataque, né? Então, se eu paro uma empresa de médio porte e faço um dano para ela muito grande, essa empresa ela vai entender de que essa empresa média, grande, ela tem mais poder financeiro, poder fazer uma decisão de pagar um resgate, né? É um mercado muito grande, é um mercado que gira mais de 2 bilhões de dólares por ano no nível global, para você ter uma ideia, um nível de ataque, como é que chega economicamente aí. Esses ataques com resgate, então, são os ransomwares? Isso. E como que ele funciona normalmente? Como que começa um ataque desse tipo? Como é que começa um ataque desse tipo, né? Então, é bem legal todo mundo entender esse conceito, que ele cada vez mais vai entrar na vida de todo mundo, no cotidiano de todo mundo, né? Então, o que faz esse ransom, né? Ele é um tipo de sequestro, antigamente um sequestro físico, né? Onde a pessoa atacava uma pessoa, sequestrava e pedia um resgate. O ransom ele tem o mesmo objetivo, né? Ele entra dentro de sistemas dentro da empresa, eles nunca entram no dia que ataca, entram 1 mês, 2 meses antes. Aí eles fazem uma captura daquele dado, mesmo que você tenha investimento em tecnologia, de segurança por trás dele, eles fazem um momento ideal para fazer um ataque daquele, e naquele momento criptografam todos os recursos da rede. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa farmacêutica, uma indústria, uma empresa de energia elétrica, os sistemas vão parar até que se pague um resgate ou se volte para trás um backup. Hoje já se fala em killware, um tipo de ataque cibernético que pode colocar a saúde de uma cidade inteira em risco. Uma coisa de filme de terror isso. Diante desse perigo, o que uma empresa pode fazer para proteger os dados? Sim, o killware realmente é uma tendência, ela não é uma tendência nova, né? Pra vocês terem uma ideia, em 1982 que aconteceu o primeiro ataque a que a gente chama de infraestrutura no mundo, né? Foi um ataque entre Estados Unidos e Rússia, atacou o oleoduto na Rússia, explodiu 800 oleodutos na Rússia inteira. Foi um ataque realmente militar, mas muito grande, né? E eles buscam empresas e ataques desse tipo de estrutura, né? Que tem infraestrutura de saúde, energia elétrica, cidades, para causar um impacto e um terror mesmo nas pessoas, né? E o combate a ele é uma atuação bem complicada, tem bastante recurso para você colocar em prática, realmente para poder defender um ataque numa empresa, desde o uso de soluções modernas de proteção, com uso de inteligência artificial, com mecanismos que propiciam realmente tirar proveito das soluções que proteger as empresas cada vez mais, né? E a gente conta com vários tipos de recursos, desde ter um firewall totalmente configurado, que a gente chama, uma proteção perimetral muito bem feita, a proteção do usuário final também, usar soluções de próxima geração que combatam esses ataques, consigam cada vez mais estarem protegidos, mas não existe segurança 100%, ela tem que estar mais próxima possível de 100%, né? Então, esse que é o objetivo principal de quando você protege uma rede, uma empresa, né? E depois que acontece uma invasão, qual que é o melhor procedimento? A invasão ela é bem complicada também, porque ela gera vários incidentes na empresa naquele momento, né? É bem comum as pessoas não saberem o que elas têm que fazer, né? Então, eles não têm ideia de que ação que eu vou tomar naquele instante, né? A gente tem um serviço que chama Rapid Response, que é um serviço que ele busca, o principal quando você toma um ataque desse, não é nem tanto o ransom, na verdade. É saber como é que um hacker entrou numa rede, como é que eu elimino esse hacker dessa rede. Porque eu posso devolver backup e fazer voltar para trás,
E ele continua lá, ele já entrou, ele conseguiu ter acesso à empresa, né? Então, um procedimento quando você é atacado é realmente identificar quais foram as falhas que levaram àquele ataque, qual foi o principal motivo que levou aquele ataque a ocorrer, e já fazer um plano de como é que eu vou remover esse atacante da minha rede, como é que eu vou eliminar ele da minha rede, né? E aí tem que contar realmente com especialistas, né? Esse serviço que a gente faz, por exemplo, é um serviço 24/7 global, tem pessoas de caças de ameaça 24/7 de alto nível, que eles conseguem mapear uma rede inteira, identificar como é que ele começou um ataque na rede, como é que ele conseguiu colocar o ransomware lá dentro, como é que ele elimina aquele ransomware da rede e depois como é que ele não deixa mais entrar, né? E é bem comum as empresas usarem soluções que a gente chama antigas, on-premises, a gente usa essa nomenclatura aí como interna ali dentro, que só fica renovando e ela realmente não tem poder de combater e de minimizar um ataque de ransomware da empresa, né? Tem que se adotar o que a gente chama de soluções de próxima geração, que usam cloud, que usam inteligência artificial, rede neural. A gente tem vários mecanismos ali técnicos que estão avançando e que as empresas começam a adotar, no Brasil até um pouco mais tardia do que a empresa lá fora, né? Mas já começa a ter cenários aqui bem interessantes de empresas públicas, privadas já aderirem a essa tecnologia e se defenderem melhor agora. André, o que a Sophos tem de mais avançado em segurança cibernética? A gente conta hoje com um portfólio, a gente tem hoje o que a gente chama de uma segurança que usa uma nuvem chamada Sophos Central, que é uma nuvem bem interessante porque ela tem várias tecnologias que se conversam entre si para poder diminuir o impacto e poder correlacionar um evento com o outro, né? Então a gente usa um firewall, por exemplo, sincronizado com um endpoint, e esses dois em conjuntos conseguem terem ações comuns que eles realmente facilitam muito a gestão, o controle e o combate ao ransomware, né? E uma coisa que é bem interessante, a gente tem um serviço também novo chamado MTR, que é um serviço que a gente usa é um serviço novo também, ele tem menos de um ano já no mercado global, no Brasil também muito recente esse serviço, onde as empresas elas contam agora com o fabricante colocando um SOC, um centro de operação de segurança nível 2, atrelado ao nível 1 dele. Então, as pessoas que gerenciam aquela rede, eles podem ter um serviço que ajuda no gerenciamento e identificação dos ataques. Então, por exemplo, eu tenho um cliente, ele de fim de semana não tem ninguém mexendo na rede dele, de noite não tem ninguém 24/7 realmente atuando, né? E é justamente o momento que o atacante sabe que ele pode atacar uma rede. Então, se a gente vai ouvir ataques de ransomware, grandes ataques em indústrias, ou noturno ou de fim de semana. E como é que eu faço para reter talentos, contratar pessoas, ter uma gestão muito eficiente, né? Esse serviço ele busca muito isso, né? A gente usa a tecnologia nossa de endpoint, de proteção, e atrelado a isso, a gente consegue colocar um segundo nível que gerencia realmente 24/7 a rede do cliente e ver se está correndo um ataque, se tem risco de realmente começar um grande transtorno na empresa. A gente minimiza muito isso, né? E atrelando outras funções como proteção de e-mail, proteção de dispositivos móveis, servidores, nuvens também, que é um tema bem complicado. A gente faz gestão sobre a nuvem também, como é que estão os incidentes nas nuvens também públicas. É um conjunto aí de soluções que acaba ajudando as empresas a se protegerem e se defenderem melhor, né? Então, vocês têm um time que fica monitorando? Tem um time de especialista global, a gente tem uma equipe global espalhada pelo mundo inteiro, vários especialistas em vários locais do mundo ali, que eles ficam realmente 24/7 identificando um ataque, como é que ele começa, um comportamento estranho, e dali ele pode contactar um outro nível, ou pode realmente até ele mesmo atuar e falar, deixa eu combater pela empresa o que ele deveria fazer agora que ele não está monitorando, né? Porque uma das grandes causas que a gente tem de incidentes é o fator humano, né? Então, a falta de gestão, muitas vezes, ela leva a eu não vi uma coisa que eu deveria ter visto, e o humano tem que ver também, não é só robô também, não é só inteligência que consegue artificialmente identificar um ataque, né? Essa parte humana ela tem que ter também a percepção de que está tendo um movimento estranho, e ali ele pode evitar, como a gente já evitou muitos incidentes aí em empresas, e realmente é uma tendência que a gente vê futura aí muito grande, né? Como tem sido a procura das empresas brasileiras por esse tipo de solução? A procura ela é muito alta, desde a pandemia 2020, 2021 também. Para você ter uma ideia, o mercado em média ele cresce 7%, a gente teve um crescimento acima de 20% vai ter em 2021, em relação ao mercado de segurança em si, né? Cada vez mais eles estão preocupados com o risco que está trazendo as empresas, né? Porque a pandemia também ela trouxe uma transformação desse cenário, né? Então, o que aconteceu? A gente teve uma aceleração da parte de transação comercial eletrônica, a gente teve muitas pessoas em home office, espalhou o perímetro, que a gente chama, né? Então, muitas pessoas ficaram fora da empresa,
As empresas têm que investir mais, também têm que deixar cada vez menos prejuízo, cada vez menos despesa. Então, esse processo todo, as empresas tiveram uma consciência de que o ataque ele pode ser uma coisa muito mais prejudicial do que eles imaginavam antes, né? Hoje em dia, ficar parado 2, 3 dias ali pode ser crucial, depende do negócio. 3 dias já é demais para uma empresa não conseguir operar, né? E esses ataques eles têm força de deixar operações 1, 2, 3 dias, 3 semanas até paradas, né? Então, causa um prejuízo muito grande, né? E isso leva esse mercado, principalmente no ano de 2021, 2022 vai ser outro ano também bem forte no mercado de segurança, onde a gente vê realmente que as empresas têm que cada vez mais se modernizar e se buscarem soluções que realmente protegem elas, né? E quais são os ataques mais comuns que acontecem nas empresas? O ataque mais comum, ele inicia pelo que a gente chama de phishing, né? Que é a recepção do e-mail pelo usuário de uma URL falsa, um documento falso, alguma informação falsa que ele vai abrir e vai acabar ajudando o atacante a colocar um primeiro ataque numa rede, né? Então, a gente tem outros meios também, por sites também maliciosos, vários mecanismos que eles usam para tentar fazer uma colocação de um primeiro ataque nessa rede. No momento que ele consegue fazer esse primeiro ataque, ele nunca sai imediatamente já fazendo um ransomware. Ele leva até meses, pode levar, para escolher o melhor momento possível de fazer um ataque. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, é bem comum, eles entram num servidor e ficam olhando a rede inteira até mapeá-la completamente. Essa empresa usa a solução em nuvem, ela tem mais 20 filiais, ela tem outra estrutura. Então, depois que ele começa a identificar, ele começa a fazer uns comportamentos para ver se a solução dele bloqueia ou não. Ele vê que não está bloqueando, ele vai lá, starta e faz o ataque começar. E ali eles criam vários ransomwares, aí a gente tem mais de 400 mil malwares que são criados por dia, novos, para você ter uma ideia, um mercado muito grande de criação também. Mas eles têm ali em torno de 40 técnicas comuns que eles usam para atacar hoje em dia, né? E aí eles criam um novo ataque, dão um nome para esse ataque novo, aí esse ataque entra, ele faz o estrago e monta, né? Um exemplo bem legal de compartilhar também é a existência de grupos internacionais que fazem esse tipo de ataques, né? A gente tem hoje grupos na China, na Rússia, no Irã, na Coreia do Norte, Estados Unidos, até Brasil também tem componentes também que fazem esse tipo de ataque em empresas, né? E são empresas grandes, de 300 funcionários, 400 funcionários, e eles tendem a cada vez mais se concentrar num segmento, se concentrar num país e fazer um ataque, né? Vocês terem uma ideia, o Revil, que é um grupo russo, ele faz muito ataque no Brasil agora. Ele está atacando muita empresa de médio porte porque ele entendeu que o mercado brasileiro tem transações bancárias muito rápidas, tem uso de PIX, uso de TED, de transferências, a economia que está muito forte também na parte eletrônica. Então, eles verificaram que o Brasil é um país que realmente tem um campo aí muito forte para poder ser atacado, né? E muitas vezes os ataques até acontecem também por motivações políticas, em alguns casos. Eles tentam ter uma guerra realmente por trás ali, cibernética, de país contra país, de estrutura contra estrutura. Existem financiamentos desses grupos também por governos. É um outro mundo aí que o pessoal não tem muita informação, mas ele é bem forte e bem atuante ainda. E eles são conhecidos, então, essas empresas? São conhecidas. A gente tem mapeamentos de nomes entre eles, as principais, né? Hoje tem em torno ali mais de 100 empresas de médio e grande porte nesse grupo que realmente atacam, mas ali tem umas 5, 6 empresas que são os bambambãs aí da área de ataques, né? E eles usam muito anonimato, né? Então, eles são totalmente anônimos. O Bitcoin acabou também acelerando eles, porque quando eu faço um pagamento de resgate, uma empresa faz um pagamento de resgate em Bitcoin, eu não sei para quem foi, ninguém sabe para quem foi, né? E esses grupos com bitcoins acelerando economicamente também, eles explodem porque eles têm Bitcoin, né? Então, eles são muito ricos, né? Eles têm muito recurso, né? Então, eles acabam investindo cada vez mais sendo mais sofisticado também. Eles usam também técnicas modernas também de ataque, inteligência artificial, rede neural. Do mesmo jeito que a gente defende, eles também usam para atacar, né? Então, é realmente uma guerra muito forte, né? Infelizmente, quem não estiver muito protegido acaba sendo o grande penalizado dessa estrutura, né? Porque a minha proteção não é tão eficiente, eles vão conseguir varrer e conseguir atacar quem não tem eficiência hoje em dia, né? E as soluções da Sophos também são para os consumidores finais, aquela pessoa que usa o computador em casa, para um uso totalmente pessoal? Sim, a gente também tem soluções que protegem o usuário final, que a gente chama o consumidor final ali. A característica é um pouco diferente de um ataque quando tem um usuário final, né? Porque ele não tem uma característica muito de pagar resgate, se ele não tiver um poder econômico, alguma economia ligada a ele no computador dele, né?
Mas ele sofre muito o ataque que a gente chama de ataque individualizado, né? A gente buscar a conta bancária dele, buscar uma chave, hoje em dia a gente tem Pix no Brasil, buscar um jeito de pegar uma chave Pix dele, pegar informações, fazer um ataque mais direcionado de menor volume financeiro, mas que para a pessoa ela é um valor alto até, mas para o atacante ele tem que fazer muito ataques para conseguir um resultado muito grande, né? Então a gente tem uma diferença de mercado quando ataca a empresa e quando ataca a pessoa física, né? Mas também é muito importante a pessoa física se proteger, né? Porque, por exemplo, como é que uma pessoa física ela é vista pelo atacante, né? Ele olha para ele como aonde ele vai fazer um experimento de um ransom, de um ataque, né? É mais fácil atacar uma pessoa física do que uma jurídica. Então, ele tem muito menos proteção. Vamos começar a fazer os ataques, as demonstrações do nosso poder para o usuário final e vamos ver como a gente consegue causar um dano no usuário final e ver como é que ele atua, né? Então, a gente vê que também a adoção também de tecnologias de 5G, dispositivos móveis, quem não tem celular hoje, né, ligado na internet, todo mundo tem, né? E o ataque ele está buscando cada vez mais explorar o usuário final também, mas num nível menor, mas também existe uma outra frente específica para esse mercado, para esse segmento também. E no Brasil, como que é esse cenário de ataques? O Brasil ele tem um aumento também bem grande. Por exemplo, em 2020 foi um aumento de 80% na parte de ransom. Em 2021 ainda estamos falando de 36% de aumento também. É um aumento também muito alto de ataque. E a tendência é que esse número ele cresça 30% ano contra ano, né? Então, você falar 30% ano contra ano, estou falando a cada 2, 3 anos está dobrando o número de ataques, né? É muito alto. É um cenário muito de exposição muito grande. O empresário ele tem que ter ciência de que realmente ele é obrigado a investir e se proteger cada vez mais, né? E ao mesmo tempo a gente vê no Brasil também uma tendência de começar a aumentar a consolidação de serviços de segurança para proteção das empresas, né? Porque que é muito comum antes, né? Eu vou contratar umas pessoas, eu vou treinar as pessoas, e o mercado ele tem uma parte que é falta de mão de obra. Ele treina, passa um pouco de tempo, ele perde a pessoa. Então, a pessoa vai para outra empresa, aquilo fica um ciclo, ele não consegue treinar ninguém, não se protege. Ele acaba usando a adoção de serviços de segurança como uma área que a gente vê um crescimento muito forte também. Assim como a adoção também de tecnologias em nuvem, a gente vê um crescimento, desde a pandemia para cá, uma aceleração muito rápida também, muito grande nesse mercado. A gente vê como a área de segurança como sendo uma outra onda agora, onde vai ter essa parte de serviço, vai ser a tendência para a proteção dos ataques que realmente vão crescer sem parar. Hein? E quais têm sido as principais estratégias dentro da sua missão para aumentar a presença da Sophos no Brasil? A gente atua com canais, né, com revendas que fazem uma junção junto à Sophos ali, uma parceria junto à Sophos para vender para o cliente final. A gente investe cada vez mais nesses canais, treinamento, capacitação, tecnologias também. A Sophos adquire companhias o tempo inteiro para poder manter atualizado no melhor estado da arte possível as soluções para poder realmente proteger os clientes finais ali. E a gente também está vindo com novas iniciativas aí, com proteções aí bem bacanas, vai ter um investimento de infraestrutura também muito grande na parte de nuvem local, atender LGPD, atender requerimentos de governo para poder proteger entidades governamentais também, que tem uma carência também muito grande nessa parte de proteção também de próxima geração com nuvem. A gente vê muita ainda defasagem nesse mercado. A gente está investindo muito nele, muito no Brasil também. A Sophos vê como o Brasil um país aí com grande potencial. É um mercado também que cresce bastante, que tem um potencial muito grande também econômico nos próximos anos ali. A gente está com um investimento aqui bem alto para realmente proteger e aumentar essa penetração nas empresas brasileiras. Eu recebi o André Carneiro, Managing Director da Sophos no Brasil. André, muito obrigada por essa conversa. Quais são suas considerações finais? Okay, obrigado, Patrícia. Então, o recado que eu dou, assim, um conselho para todas as empresas, as pessoas, né? Invistam em segurança. Realmente é um mercado que ele tem um crescimento, uma necessidade muito grande de proteção, de atuação, e busquem estar aí mais próximo possível do 100%, né? Você nunca vai estar protegido totalmente, mas quanto mais próximo possível desse 100% é melhor, né? E o que precisarem à tua disposição, fico à vontade para me contactar. Muito obrigada. Obrigado.